A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo escolhido, povo amado e povo eleito. Vim compartilhar com você uma palavra do trono da graça. Também te convidar para adorarmos e meditarmos na palavra que é viva e eficaz. Meditar na palavra daquele que vive, daquele que não poupou o seu próprio filho por amor a mim e a você. Tenho certeza que daí de onde você está, você tem contemplado as muitas misericórdias, as graças, as infinitas bondades do Senhor. Porque Ele é santo, porque Ele vive e reina e porque Ele há de vir. Glória a Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Ele é lindo, Ele é soberano, Ele é maravilhoso. Ele é o nosso conselheiro, é aquele que vive e reina, aquele que era, é e que há de vir. O meu Deus, o teu Deus, o nosso amado Jesus, o Jesus Todo-Poderoso, misericordioso, aquele que tem, aleluia, as vestes que resplandecem, aquele que tem o cinturão da justiça, que caminha pelo fogo, que tem pés como os latão reluzente, aquele que tem a coroa de glória, aquele que tem o sangue que apaga todo o pecado. É Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Ele é lindo, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é tremendo, Ele é Deus da paz. Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Deus da provisão, Deus da proteção. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluia. Vamos entrar, aleluia, nessa gloriosa presença, pedindo permissão, porque é o lugar onde Ele habita, é lugar santo, é lugar digno, é altíssimo. Oh, aleluia, pedindo permissão para falar com Ele, pedindo, aleluia, perdão, para poder acessar o átrio do átrio. Aleluia, sala do trono, a morada secreta, o esconderijo do Altíssimo, o lugar mais alto de todos, aleluia. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Desde já quero te agradecer pela tua presença aqui. Que o Espírito Santo de Deus se envolva, aleluia, dentro de ti e que faça morada, aleluia, glória a Deus. Que você venha receber do trono da graça uma palavra, porque a palavra é do Senhor Jesus. E Ele vai falar grandemente ao meu e ao teu coração neste momento. Por isso já comece declarando, fala porque teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. Comece a dizer para o Senhor, eis-me aqui para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, para ouvir os teus desígnios. Nós vamos meditar o livro de Lucas, capítulo 1. Aleluia, a partir do verso de número 5 diz assim, Lucas capítulo 1, verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram juntos aos olhos do Senhor.
obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando ao lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Vamos ler até aqui, versículos número 15. Nós lemos versículo 5 até o versículo 15. Lá do livro de Lucas, do capítulo 1, que vem falar acerca do nascimento do Batista. Aleluia, aquele que batiza. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que antes de Batista chegar, no livro de Lucas começa se narrando a história de um casal que era juntos ambos na presença do Senhor. Casal este de nome Zacarias e Isabel. Era um casal, aleluia, que temia a Deus. Era um casal que fazia tudo conforme descrevia os preceitos e os mandamentos do céu. E a Bíblia vem dizer que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de forma irrepreensíveis a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas nós vamos entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que mesmo Zacarias e Isabel, obedecendo os preceitos, sendo justos diante dos olhos do Senhor, isso não quer dizer que eles não tinham um porém na vida deles. E aqui Deus, ele quer falar comigo e contigo acerca desta palavra, porque a Bíblia vem dizer assim, no versículo 5, no tempo de Herodes, rei de Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias. A Bíblia nos diz que Herodes era alguém que perseguia o povo de Deus. Era um tempo difícil, era um tempo que se falava o nome de Jesus, aleluia, era como uma sentença de morte, porque a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Herodes era alguém que tinha um caráter, louvado seja Deus, que era um caráter de fazer mal, era um caráter de perseguição, era um caráter de não fazer bem às pessoas. Mas mesmo assim nós vamos ver que existia um casal que, mesmo vivendo em um tempo onde existia um Herodes, não deixava de clamar. Nós temos vivido em tempos de Herodes, em tempos de guerra, em tempos de aflição, em tempos de luta. Eu não sei qual é o Herodes da tua situação, eu não sei qual é a situação que você está inserido, mas a Bíblia diz que Zacarias e Isabel viviam em um tempo de Herodes. E sabe o que significa Herodes? Aleluia, glória a Deus. Perseguidor, caluniador, aleluia, aquele que não deixa o povo de Deus em paz. Herodes aqui é a representação de Satanás. E a Bíblia vem dizer que mesmo este casal estando vivendo naquele tempo, eu acho lindo que a Bíblia ela descreve com riqueza de detalhes o que estava acontecendo. E a Bíblia diz assim: apesar de Zacarias e Isabel viver no tempo de Herodes, eles eram justos, era um casal irrepreensível, era um casal que fazia, aleluia, gosto aos olhos de Deus, porque a Bíblia diz assim,
Louvado seja Deus. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Aí o versículo 6 diz assim: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A Bíblia diz que apesar dele estar em um contexto onde existia um homem que era perseguidor, onde existia a representação do mal, aquele homem fazia parte de um grupo sacerdotal. E nós vamos entender que as situações, nós vamos entender que o poder daquele Herodes não influenciou em quem Zacarias era, em quem Isabel era, porque a Bíblia vem dizer aqui nesse capítulo que eles eram justos. Mas apesar deles serem justos, a Bíblia diz assim, versículo 7 diz assim, vamos ler juntos, medite nessa palavra. Preste atenção, porque a Bíblia diz: mas eles não tinham filhos, porque, aleluia, glória a Deus, Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. E em um versículo, a Bíblia vem dizer assim: mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. E todo mundo tem um mais na sua vida. Tem um mais que ainda não aconteceu. Tem um mais que ainda não veio. Tem um mais que ainda não foi possível aos nossos olhos, mas aos olhos do Pai já aconteceu. A Bíblia diz que eles viviam em tempos difíceis. Eles viviam em tempos onde existia um perseguidor do povo de Deus. Mas tinham mais. Tinham mais na vida daquele casal. Mais o quê? Eles não tinham filhos. E além de ter um mais, ainda tinha um porquê. Todo mais vem acompanhado de um porquê. E quando eu li essa palavra no dia de hoje, o Espírito Santo dizia assim para mim: existe o mais e existe o porquê, mas existe aquele que desfaz o mais e que também desfaz o porquê. Oh, aleluia! A Bíblia diz que existiam mais, apesar deles serem fiéis, apesar deles serem justos, apesar deles não negarem o nome de Cristo, apesar de eles viverem uma época de perseguição e não negar o nome do Senhor, existiam mais, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Zacarias e Isabel teve, embora eles não tivessem filhos, eles não deixaram de louvar a Deus, eles não deixaram de ter uma conduta irrepreensível. E muitas das vezes nós, seres humanos, quando eu digo nós, aleluia, eu falo para mim também, porque a palavra espada de dois gumes, nós muitas das vezes, seres humanos, temos mais nas nossas vidas. E o que nós temos feito mediante a esse mais, mediante a esses porquês, nós temos continuado dando glória, ou nós temos recuado mediante a afronta de Herodes. Eu não sei qual é o Herodes que você possa ser que esteja aí tendo que enfrentar. Eu não sei qual é o mais e qual é o porquê, aleluia, que tem acontecido e tem feito com que, aleluia, as pessoas olhem e digam: tem um mais na vida dele, tem um mais na vida dela, tem um porquê daquilo, um porquê do que não acontece. Mas Deus vai dizer para mim e para você que quando nós, aleluia, diante desse tempo de Herodes, não negamos a fé, continuamos com a conduta irrepreensível, seguindo os mandamentos do Senhor, a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Deus então, aleluia, permite que Zacarias adentre no lugar santo para oferecer incenso. E a Bíblia diz que Zacarias foi sorteado. Você acredita mesmo que foi somente sorte? Você acredita mesmo que foi coincidência, que foi acaso, que foi porque foi algo do acaso? Não. A Bíblia diz,
Aleluia. Havia um sacerdote chamado Zacarias. Em que tempo? Em tempos de calamidade. Nós temos vivido tempos de Herodes, tempos onde o povo de Deus tem sido perseguido, onde aquele que crê no nome de Cristo é condenado, é criticado, é caluniado, é zombado. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz: existia um sacerdote. Sacerdote é aquele que entra na presença, é aquele que iria levar o sacrifício, é aquele que levava incenso. E a Bíblia diz que ele entrava na presença, mesmo tendo mais na vida dele, mesmo tendo um porquê do que não acontecia. A Bíblia diz: mas eles não tinham filhos. Aí relata que era porque eles eram de avançada idade e porque Isabel era estéril. Mas mesmo tendo mais, mesmo tendo um porquê, a Bíblia diz que ele continuava entrando na presença. E Deus vem dizer para você: mesmo tendo mais aí, mesmo tendo um porquê, continua entrando na minha presença, continua acendendo incenso, continua adorando, continua glorificando, continua exaltando, porque eu transformo mais, aleluia, que não aconteceu em acontecimento. Eu transformo o porquê, oh, aleluia, aleluia, em nascimento. A Bíblia vem dizer que existiam mais na vida daquele casal e um porquê. Apesar de tudo isso, mais não tinha filhos. Não sei qual é o mais que possa ser que tenha te acompanhado. Apesar de você estar louvando, apesar de você estar adorando, apesar de você estar crendo, apesar de você estar confiando, apesar de você estar esperando, apesar de você estar suportando e aguentando, existe um mais aí. E esse mais vem acompanhado de um porquê. Mas eu não tenho isso por causa daquilo. Mas isso ainda não aconteceu por causa daquilo outro. E Deus vem dizer para você: aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz assim: mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de avançada idade. E Deus vem dizer que para ele não tem mais, oh aleluia. Para ele não tem porquê, é tudo a mesma coisa. Para você pode ser até o mais, mas para Deus é menos, porque a matemática de Deus é diferente. A matemática de Jesus não é igual à minha, não é igual à tua. A Bíblia vem dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A Bíblia nos diz, aleluia, que Deus é Deus que faz retroceder até a sombra do sol, porque para Ele, aleluia, tudo é possível ao que crê. E a Bíblia vem dizer: mas eles não tinham filhos porque a mulher era estéril. Existia um mais aqui. Existia um porquê na vida daquele casal. E a Bíblia diz que apesar de tudo isso, oh aleluia, eles eram fiéis a Deus. Apesar de tudo isso, eles continuavam adorando a Deus. Por isso Deus vem dizer para você, vem dizer para mim, que Ele tem visto, apesar do mais, apesar dos porquê, apesar das situações, você continua crendo. E a Bíblia diz que para aquele que não para de adorar, que não para de orar, que não deixa de entrar na presença, porque a Bíblia diz assim: existia um sacerdote. Porque que a Bíblia descreve que Zacarias era sacerdote? Porque o sacerdote era aquele que entrava na presença. E Deus vem dizer que apesar de tudo isso, você continua entrando na minha presença. Você não tem negado o meu nome, apesar das tuas poucas forças. Não tem negado o meu nome. E aí a Bíblia diz, olha só, certa vez, versículo 8,
estando de serviço. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o homem não tinha filhos, a mulher era de avançada idade, mas ele estava onde? Servindo na casa do Senhor. Quem sabe Zacarias poderia até pensar: mas eu já estou velho, eu já servi tanto, eu acho que eu vou dar uma pausa, eu acho que eu vou dar um tempo. Não, 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 não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia vem dizer: certa vez, estando ele de serviço, o seu grupo, Zacarias, estando servindo como sacerdote diante de Deus. A Bíblia diz: estando ele de serviço. A Bíblia diz assim: estando ele de serviço, o sacerdote diante de Deus. Versículo 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Oh, aleluia. A Bíblia diz que ele foi escolhido. Oh, ele foi escolhido para oferecer. Oh, derei cantar a e você foi escolhido para oferecer ao Senhor a tua adoração, o teu clamor, a sua vida. Quando Zacarias ofereceu o que ele tinha, e Deus disse assim: agora eu vou dar o que eu tenho, porque a Bíblia vem dizer que o que Deus deu para Zacarias era alguém que veio com um propósito, foi alguém que veio cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz assim, aleluia, glória a Deus. Versículo 14: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Aleluia. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. O que Deus entregou para aquele casal era algo antes de chegar na barriga de Isabel. Enquanto você adora, enquanto você louva, o teu milagre está sendo gerado. O teu milagre está sendo gerado no reino espiritual. A Bíblia diz que ele era cheio antes do seu nascimento. Sabe o que eu entendo? Aleluia, glória a Deus. Que Zacarias, quando ele deu o melhor, aí Deus disse: eu também vou te dar o melhor. A Bíblia diz que não teve, quem fosse mais cheio na terra do que João o Batista. E Deus entregou para quem, mesmo diante do mais, mesmo diante de um porquê, de uma improbabilidade, de uma esterilidade, Deus entregou algo especial. E nasceu. A promessa de Deus nasceu. A Bíblia diz que quando Zacarias entrou no santuário para oferecer incenso, diz assim, versículo 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, oh aleluia, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. A Bíblia diz que durante anos e anos da sua vida, porque naquele tempo o povo vivia muitos anos. Nós vamos ver lá desde a época da descendência de, aleluia, glória a Deus, de Noé. E a Bíblia diz que aquele homem passou a vida servindo porque ele já era velho de avançada idade. Não era apenas velho, mas era velho de avançada idade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele perturbou-se e foi dominado pelo medo. E muitas das vezes, quando nós vamos receber algo de Deus, nós nos perturbamos e somos dominados pelo medo. Por quê? Porque as promessas são grandes. Aquilo que Deus tem para entregar, muitas das vezes vem acompanhado, aleluia, de algo espantoso.
A Bíblia diz que antes de Zacarias, aleluia, Isabel conceber João, o anjo apareceu. E Zacarias ficou perturbado. Zacarias ficou com medo. Mas algo lindo acontece. Aí a Bíblia diz, mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Aleluia, glória a Deus. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida e é o que Deus vem dizer para mim e para você. Não tenha medo, você que está aí do outro lado. Sacerdote que entra na minha presença, que não deixa de glorificar, que não deixa de louvar, que não deixa de orar. Não tenha medo, a sua oração foi ouvida. E certa vez, vai ter certa vez para mim e para você. Assim como tem um mais e assim como tem um porquê. A Bíblia diz também que teve certa vez. Certa vez o quê? O milagre chegou. A Bíblia diz assim, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Mas logo abaixo, no próximo versículo, diz assim, certa vez, estando ele de serviço. Oh, aleluia. Porque a última palavra não é a negativa, não, é a positiva. A última palavra não é a do não, é a do sim. A última palavra não é a de morte, mas é a de vida. A Bíblia diz que até parecia que Jesus ia ficar naquela cruz pendurado no madeiro. Até parecia que ele ia ficar lá naquele sepulcro. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Até parecia que o mais e o porquê de Zacarias e Isabel ia continuar prevalecendo. Mas certa vez, estando ele de serviço, a Bíblia diz certa vez, estando o povo do lado de fora, enquanto os muitos estão do lado de fora, oh aleluia. Tu tens sido contemplado na presença de Deus. Deus tem visto o teu esforço para acender incenso. Acender incenso é não deixar o fogo apagar, é não deixar a chama apagar, porque a chama do altar tem que estar acesa. E a Bíblia vem dizer que ele foi sorteado para continuar deixando a chama acesa. Mas não foi um simples sorteio, porque no mundo espiritual não existe acaso e nem coincidência. Existe providência. E Deus providenciou a certa vez de Zacarias, porque tinha um mais e porque tinha um porquê que não o favorecia. Aí Deus diz assim, certa vez, oh aleluia, não vai ficar no mais, não vai ficar no porquê, não vai ficar no mais não tem, não vai ficar no porquê da justificativa do porquê não aconteceu, mas vai ter certa vez para você, assim como vai ter para mim. Vai ter certa vez na tua casa, assim como vai ter na minha. Vai ter certa vez na tua história, assim como Deus ele vai fazer na minha. E Deus vem dizer para você, oh aleluia, e diz assim, glória a Deus. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso, aleluia. E Zacarias perturbou-se. Perdão. Zacarias perturbou-se, porque o que Zacarias estava vendo era algo do céu. Mas Zacarias também iria receber algo que vinha do céu. E todas as vezes que Deus tem algo muito, 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 muito especial para me entregar e te entregar, vai aparecer o mais e o porquê. Mas eles não tinham filho, porque Isabel era estéril. Não sei qual é o mais e o porquê. Mas Deus vai dizer assim para você, que todas as vezes que ele tem algo muito precioso, que todas as vezes que ele tem algo muito cheio daquilo que ele tem para fazer, porque o nascimento do Batista não era por acaso, ele vinha anunciar o reino de Deus. Todas as vezes que Deus tem algo para me entregar e te entregar,
Pode até aparecer o mais e o porquê, mas vai aparecer a certa vez. Que certa vez é essa? Do milagre acontecer, da promessa vir, de Deus se lembrar da tua oração e da minha. Aleluia. E até parecia que ia ficar naquele mais. Até parecia que ia ficar naquele porquê. Até parecia que eles iriam morrer sem conceber. Mas a Bíblia diz que aquele que oferece sacrifício ao Senhor tem resposta. Até parecia que ia ficar sem receber. Até parecia que ia servir. A Bíblia diz que Deus não deve nada para ninguém. E o que Deus deu foi algo que trouxe a alegria. E não foi só para Zacarias e para Isabel, não. O versículo de número 14 diz: aleluia. Ele será motivo de prazer e de alegria. Motivo de quê? De prazer e de alegria. Aleluia. Glória a Deus. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Quem sabe você tem estado diante de um mais na tua vida. O mais de Zacarias e de Isabel era eles não terem filhos, porque eles eram de avançada idade. Mas o Deus que fez na vida desse casal, porque eles eram justos e temiam ao Senhor, é o Deus que faz e pode fazer na tua vida também. É o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Aquela mulher era estéril. Se ela era estéril, algo dentro dela não fazia efeito. Algo dentro dela não estava como tinha que estar. Mas Deus trouxe à existência para poder aquilo que precisava ser gerado, gerar. E Deus, Ele sempre tem um gerar na minha vida e na tua. Porque o mais que parece ser mais, porque mais, quando nós ouvimos essa palavra, mais parece que é voltado para a quantidade. Mas esse mais aqui era voltado para o que não tinha. Mas não tinha mais. Mas como que é isso? Se eu estou dizendo que é mais e não tinha, você está entendendo que a matemática do céu é diferente daqui da terra? Muitas das vezes o menos com Deus é mais. Aqui está dizendo assim, mas eles não tinham filhos e era menos para eles. Porque era uma família que ainda não tinha sido formada. E família, para ter formação, tem que ter filho. Porque a Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Aí a Bíblia vem dizer que o mais aqui para Zacarias e Isabel era menos. E muitas das vezes tem até tido mais aí que é menos. Aqui na vida de Zacarias e Isabel, eles tiveram mais. Mas sabe o que é que eu vejo aqui? Que esse mais não era mais do que Deus. Que esse mais não era maior do que o poderoso Jesus. E eles não faziam desse mais, de não ter um filho, um mais acima do Deus. E eles continuou oferecendo sacrifício de adoração. E aquilo que era mais se tornou pequeno diante da presença, diante da grandeza, porque a Bíblia vem dizer que Deus diz lá no livro de Atos em diante a Paulo: a minha graça te basta. Mas, e porque para Deus Ele trata, sabe como? Transformando o mais que parece menos em menos que parece mais. E a Bíblia diz, aleluia, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do ventre do nascimento. Você está entendendo por que parece que está demorando? Parece que esse mais não vai ter fim. Parece que esse porquê tem sempre um outro porquê em cima. É porque o que Deus tem é
grandioso. O que Deus tem não é simplesmente algo normal. A Bíblia vem dizer que aquele menino que vinha era alguém cheio do Espírito Santo antes do nascimento. E o que vinha para alegrar. Então tome posse dessa palavra, porque o que está vindo aí vem para te alegrar, vem para alegrar a você e a quem está à tua volta, que verdadeiramente te ama. A Bíblia diz que aquele casal recebeu uma criança, porque continuou adorando, mesmo tendo mais e um porquê na vida deles. Medite nesta palavra, livro de Lucas, capítulo 1. Nós lemos a partir do verso 5 até o verso de número 15. Mas você pode continuar lendo, que o Espírito Santo vai continuar ministrando ao teu coração. Mas sabe o que Deus vai dizer para mim e para você hoje? Que o mais e o porquê para Ele, é nada. Na hora que Ele quiser, o certa vez do Senhor chega na tua vida. Tome posse dessa palavra, declare que Deus, Ele vive e reina para todo sempre. E que assim como Ele fez na vida de Zacarias e Isabel, Ele faz na tua também. Vamos orar. Agradecer ao Senhor, porque para Deus, aquilo que mais, para mim e para você. Mas eu não posso, mas eu não faço, mas eu não sou, mas eu não tenho. Mas por que disso? Mas por que daquilo? Mas eu não tenho ainda porque eu não tive condição. Mas eu não tenho ainda porque eu não posso cheirar. Mas eu não tenho ainda porque não chegou. Mas é para mim e para você que está aqui, porque Ele já está sendo, aleluia, gerado lá em cima. A Bíblia diz que antes de Zacarias e Isabel nascer, a vinda, louvado seja Deus, de João já tinha sido predita por um profeta chamado Isaías. Ainda antes da esterilidade, do mais, o milagre deles já tinha sido anunciado. Antes deles nascerem, de Zacarias e Isabel nascer, esse mais que está dizendo aqui, que eles não podiam gerar porque ela era estéril e ambos eram de avançada idade, já tinha sido escrito que esse mais, lá antes deles nascer, já era dito que eles teriam um filho. Você está entendendo como Deus, Ele trabalha por mim, por você? Antes do mais chegar, Deus já sabe o que vai me entregar e te entregar. Coloque a mão no seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, nos ensina, Deus, a ser como Zacarias e como Isabel, que mesmo diante, Deus, de o mais do não poder gerar, o mais do não poder ter filho, o mais do não poder, meu Deus, completar a família, porque eles eram estéreis e ambos eram de avançada idade. Apesar de tudo isso, eles continuou, Deus, sendo justos e oferecendo sacrifícios ao Senhor, servindo, meu Pai, no teu tabernáculo, fazendo, ó Deus, a tua vontade, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Apesar de tudo isso, Deus, eles continuaram adorando ao Senhor, porque, Deus, a nossa melhor condição é a de ser filho. O melhor do Senhor em nós é a tua presença. E Zacarias e Isabel podem compreender que mais de não ter filho, porque era estéril, era nada comparado ao que o Senhor, Deus, tem feito e a tua presença nas nossas vidas. Por isso nós queremos te agradecer por esta palavra e queremos, meu Deus, clamar, meu Deus, porque a tua Bíblia, ela é promessas em cima de promessas, e tudo que está escrito nela se refere àquele que crê. A tua palavra vem dizer que Zacarias vivia no tempo de Herodes. São, meu Deus, os tempos que nós temos vivido tempos difíceis, mas nós estamos aqui para glorificar o teu nome. Por isso, Deus, nos ajuda com os nossos mais e os nossos porquês. Aquilo, meu Deus, que mediante os nossos olhos, meu Deus, seria impossível, mas que para ti, Deus, não existe.
Porque o Senhor é o Deus que faz com que aconteça a certa vez. E aqui eu quero profetizar a certa vez do Senhor na minha vida e na vida deste que ouve, na minha casa e na casa deste que ouve, na minha família e na família deste que ouve. Quero profetizar, meu Deus, a certa vez do Senhor para aquele que crê e espera em Ti. Quero louvar e bendizer ao Senhor por esta palavra. Meu Deus, abençoa esta vida, Senhor. Abençoa, meu Pai, essas pessoas que ouvem, Deus, esta palavra, que o Senhor possa fazer morada nos lares. Que o Senhor, meu Pai, possa trazer, Deus, aleluia, a promessa. E que nós venhamos a ser visitados, ó Pai, pelos Teus anjos. E que nós não venhamos a ficar, meu Pai, perturbados, meu Deus, e com medo quando nós recebemos a promessa. Mas que nós venhamos a ter fé, meu Deus, e bom ânimo. Que nós não venhamos a ter medo como Zacarias teve. A Bíblia diz que ele era Deus justo, mas quando o anjo apareceu, ele temeu. E muitas das vezes é assim. Nós temos sido justos diante do Senhor, temos confiado, mas quando a promessa chega, Deus, nós nos apavoramos. Nós temos medo, mas nós queremos, ó Pai, que o Senhor tire esse medo de dentro de nós, todo o pânico, todo o pavor, toda a frustração, toda a perturbação de alma. Nós queremos crer, Deus, queremos ver e queremos nos alegrar com aquilo que o Senhor tem para nos entregar, porque sabemos, ó Pai, que não demora. O Senhor está nos preparando para receber, porque antes mesmo de nós nascermos, o Senhor no céu já disse tudo ao nosso respeito. Bendigo e louvo o santo e poderoso nome do Senhor. Tome posse dessa palavra, se sentir do Senhor. Que essa palavra falou ao teu coração. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas sejam edificadas. Deixa o teu like e compartilha, me ajudando a fazer a obra. Recebe o meu abraço pentecostal. Amo vocês em Cristo Jesus. E que Deus possa te abençoar e te fortalecer a cada dia. Eu deixo o meu abraço. Eu não costumo falar nomes aqui porque eu sei que eu posso esquecer o nome de alguém. Mas eu quero agradecer por você que tem deixado seu comentário, por você que tem falado comigo nas redes sociais, que tem trazido aí um testemunho. Glória a Deus porque tem fortalecido. Que Deus possa te abençoar grandemente. Receba essa palavra na tábua do teu coração, declarando: a certa vez de Deus vai chegar na minha vida, como chegou na vida de Zacarias e de Isabel. E eu vou sorrir e vou me alegrar. E quem estiver à minha volta também irá se alegrar com o meu milagre. Amém? A paz do Senhor Jesus.